programa Tricetados. Agradeço a audiência todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela TV Record News Manaus, canal 27.1 na TV aberta ou 78 na TV fechada. A qualquer hora do dia ou da noite no YouTube, canal Programa Tricetados. E para cortes, sigam-nos nas redes sociais, @Tricetados. Nossa convidada de hoje é orientadora de carreiras, Cleiva Coelho. Seja muito bem-vinda, Cleiva. Muito obrigada, Trícia. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Espero que a gente consiga transferir informações muito importantes e necessárias para o público da Tricetados. E também para o público que se interessa no planejamento de carreira, na transição de carreira que está tão em moda agora, né, Cleiva? As pessoas precisando se reinventar, né? Fazer uma transição, às vezes, num momento em que achava que já estaria se aposentando, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Eu adoro esse assunto, obrigada. Primeiro, é importante a gente sempre levar em consideração, Trícia, que a carreira de qualquer pessoa ela vai estar intrinsecamente ligada à sua estrutura emocional. Então, nunca vai ser a área que ela determinou, ou a cidade, ou a empresa, vai estar sempre ligado a como ela se vê dentro daquela situação, como ela reage dentro daquela situação. Então, para viver uma nova carreira, antes da decisão de viver uma nova carreira, é importante que ela primeiro se organize, se prepare, observe o próprio mercado e ela, dentro desse mercado, ela consiga ter um propósito além daquele que ela já criou para ela. Então, tanto mudar de carreira, como aumentar o patamar da carreira que está vivendo no momento, ela vai precisar, de qualquer maneira, de uma preparação. E essa preparação, muitas vezes, não dá para fazer sozinho. Cleiva, o quanto as emoções afetam, né, na carreira das pessoas? Eu vejo muita gente falar que vai escolher determinada carreira, sobretudo pessoas que estão ingressando, né, nas universidades, nas pós-graduações, mas elas estão num momento muito complicado emocionalmente. Quanto isso afeta, né? Nossa, isso é muito bacana, porque é importante a gente perceber que o medo da pobreza da natureza humana, é um dos medos que mais perseguem o ser humano. Ele vai atrás de tudo aquilo que a organização social coloca para todos, que é o estudar, fazer desde o jardim da infância, o ensino fundamental, médio, depois ele se vê se organizando para uma faculdade, e quando ele cai dentro de uma universidade, ele tem uma tendência a entrar dentro de um colapso emocional, porque ele já está na fase adulta. Então, ele já começa a trabalhar em cima do medo da crítica social, que é o segundo medo. Já carrega o medo da pobreza, já traz o medo da crítica, porque ele vai se formar na faculdade, ele precisa apresentar resultados diferentes da maioria das pessoas, porque ele está gastando um tempo dele dentro da faculdade. Aí vem o medo da velhice, porque ele tem prazos para entregar isso, e rapidamente o tempo passa, ele enxerga os antepassados deles, muitos que paralisaram. Mas eu observo também um medo muito comum àqueles que estão ingressando na universidade, que é o medo da maioridade. É muito característico o aluno, quando ingressa no primeiro ano de uma universidade, no meu caso, como professora de uma universidade federal, que tem uma diversidade muito grande, né? É o medo das responsabilidades da maioridade. Isso dá uma chacoalhada, uma balançada no emocional daquela turminha.
todas as responsabilidades da maioridade são faladas a ele desde que ele é criança, desde o jardim da infância ele escuta. Criança tem direito disso, tem direito daquilo e não tem responsabilidades, não tem obrigações, né? E aí junta a maioridade com a escolha da sua futura carreira, né, com um ambiente novo, que a maioria das pessoas conviveu num ambiente social e escolar com as mesmas pessoas praticamente a vida toda. Então ela vai para um ambiente novo, né, com pessoas diferentes, com a necessidade do sucesso, né, e o medo da responsabilidade da maioridade. Então, como preparar a cabeça desse jovem para que ele esteja emocionalmente pronto para iniciar os seus estudos para essa carreira que ele pretende abraçar? A preparação de um jovem, ela começa, na realidade, na fase mais jovem possível, que é a infância, né? E a gente, às vezes, enquanto mãe, a gente não perde alguns momentos muito importantes, inclusive quando o nosso filho começa a perder o dente. Os dentes são as últimas células que os nossos filhos herdaram nosso. Ele começa a perder e já ter ali a célula original dele, própria dele. Então, ele já começa a ter sinais de responsabilidade. Mas, muitas vezes, a gente quer o nosso filhinho, né? Então, nós somos muito responsáveis. Não, a gente não quer não, eles que querem mesmo. Da infância, sim. Na infância, a gente quer, e às vezes, na adolescência. Mas a infância hoje está durando até mais ou menos 29 anos, sabe? Até mais, às vezes, a gente encontra crianças nos 40 anos de idade aí, sabe? E já o cronômetro dessas pessoas está girando e elas ainda estão na infância. O que está acontecendo com essa geração que a gente, aos 18, 20 anos, casava e assumia uma vida com responsabilidades, e essa geração, ela posterga cada vez mais o momento dela entrar numa realidade que é a vida solo, ou a vida familiar, ou a manutenção do seu próprio lar. Eu gosto muito de falar que nós somos desenvolvedores. Nós temos, inclusive, o Mastermind Teen, que é para jovens de 12 a 17 anos. Pais, mães de adolescentes, prestem atenção nisso agora. A solução de todos os seus problemas está aqui. Cleiva Coelho vai anunciar para vocês o Mastermind Teens. Exatamente, muito obrigada pela oportunidade. O Mastermind Teen, ele tem uma estrutura onde trabalha todas as virtudes da formação do caráter humano, de uma forma prática, inteligente e muito divertida. Por isso, agradável. O participante do Mastermind Teen, ele gosta de ir para a sala. Então, muitas vezes, para não perder uma sessão, ele faz o pai pede para o pai levar ele direto da escola para a sessão. O que muitas vezes a gente enxerga que, como se trata de um treinamento de desenvolvimento pessoal, um jovem não vai querer. Só que o que ocorre é que ele sai, do momento em que ele entra até o momento em que ele se forma, ele já começa a se preparar emocionalmente, estrutura do caráter, ele começa a compreender as múltiplas disciplinas, percebe como conduzir o próprio cérebro. É muito desafiador para o jovem conduzir o próprio cérebro. Porque essa fase é muito perigosa, né? Ela é uma fase de que, se ele não conduz o próprio cérebro ou ele não aceita a condução que os pais dão, ele vai ser conduzido pela onda dos amigos, né? E aí, como saber exatamente quem são os amigos dos seus filhos se você não pode entrar na casa de cada um? Isso. Né? Então, é muito importante oferecer esse tipo de serviço do Mastermind Teen, para que os pais, as mães, né, tenham a certeza de que estão oferecendo o melhor para o seu filho construir o seu próprio caráter
através de uma orientação de acordo, né, com os padrões daquela família, o que aquela família acredita, as crenças daquela família. Né? Isso. E, além de tudo isso que você falou, de uma forma muito bem estruturada, que eu te dou os parabéns, porque tem tudo a ver com o que a gente faz, entender a percepção que o jovem tem dele mesmo. Porque, muitas vezes, isso é uma utopia. Ele cria uma imagem que, às vezes, traz para ele um modelo que não é alcançável e nem é real, não é que ele não possa alcançar, mas é porque não tem a ver com o universo dele, nem com a personalidade dele. Então, num determinado momento, ele vai se perder, buscando referências erradas. Em contrapartida, também por ter medo de não se reconhecer, ele perde o direito de gostar dele mesmo. Eu sou mãe de menina e sou mãe de menino. E eu observo que existe uma diferença muito grande do tipo de amizade que as meninas têm nessa fase da adolescência, que é uma amizade mais, digamos assim, de construção de pontes, de rede de apoio, de autoconfiança, uma rede para estudar juntas e tudo mais, e dos meninos que têm na cabeça, a grande maioria tem na cabeça que eles têm que aproveitar até os 17 anos, 11 meses e 29 dias para aprontar o que eles quiserem, né? Como se aquilo ali servisse de um escudo de proteção. E a verdade não é essa. Não é porque você aprontou na menoridade que isso aí não vai fazer parte da construção do seu caráter. Então, é uma história tipo assim, não vamos viver tudo que há para viver até os 17 anos, 11 meses e 29 dias, né? Então, assim, a gente sabendo que o filho está num caminho, né, de orientação de um mastermind, já dá uma grande tranquilidade para os pais. A gente vai voltar no próximo bloco falando das carreiras dos adultos, né? Do mastermind adulto, das transições de carreira. A gente volta já já. Voltando nesse segundo bloco, com a orientadora de carreiras, Cleiva Coelho. Cleiva, a gente falou aqui sobre o Mastermind Team. Vamos falar um pouco sobre o Mastermind Lince, né? Mastermind adulto. Muito bom, obrigada pela oportunidade. O Mastermind Lince, que é um acróstico de liderança, inteligência interpessoal e comunicação eficaz. O Mastermind ele tem muito dessa pegada, sabe, Trícia, de trazer o participante para conviver com o nosso universo também, que é uma família, Mastermind. E o acróstico, que antes era uma forma de intramuros, só nós falávamos, o participante começou a chamar, e aí virou o nome do nosso treinamento. Esse treinamento, ele foi fundamentado em todas as obras de Napoleão Hill. Começou isso há 130 anos. Então, se você considerar tudo que a gente vê hoje, vai falar, mas é um treinamento muito ultrapassado. Quando, na realidade, ele é o treinamento com maior história e, se de repente, altamente aplicado por qualquer idade, inclusive jovens que estão entrando no mercado e que já passaram dos seus 18 anos e que já precisam trabalhar a mentalidade de adulto. Mas também, e principalmente, todas aquelas pessoas que querem viver a liderança. A liderança, no conceito real da palavra, ter uma vida onde ela vive
a postura de um líder, não importa onde ela esteja, seja para um cargo, seja para um ambiente familiar, seja para um ambiente social e seja até para um ambiente religioso, político, por onde ela transitar. Porque liderança é comportamento. E o Mastermind, Lince, ele traz isso, todos os níveis de liderança e todos os tipos de lideranças para dentro do participante. É dentro, é endógeno. Então, não adianta eu falar de liderança. A gente conhece muita gente que lê, mas não aplica. Então, nossos treinamentos, esta foto que é muito bacana de se ver, isso é na prefeitura de San Diego, que a gente foi para lá. A gente tem uma parceria com a Universidade da Califórnia, que faz os cursos de extensivos. E a gente vai para lá primeiro, participa, vive, amadurece o nosso conceito de liderança global. E fomos recebidos e trabalhamos com a prefeitura de San Diego. Então, lá a gente conhece a estrutura de uma cidade que o seu entorno é desértico. E San Diego é uma prefeitura que estimula muito os meetings, os encontros profissionais, os congressos, né? Existe um incentivo muito grande, tanto na criação de espaços, né, quanto na promoção de verbas públicas para que esses encontros, esses congressos ocorram, né? Então, é como se fosse uma cidade de referência, né, de encontros profissionais. Isso, muito bom. Além de, enquanto isso, ela vive tudo que a gente considera muito parecido com Manaus, sabe? É que é uma cidade muito grande e no seu entorno com dificuldade de desenvolvimento. E muito isolada, né? Muito isolada, próximo de fronteiras, sabe? E com uma pobreza nos municípios, o seu entorno, e com dificuldade de desenvolvimento. Então, San Diego teve que desenvolver uma liderança global diferenciada. E aí sim se tornou uma das capitais mais bem-sucedidas do planeta, né? Enfrentando todos os desafios com um grau de flexibilidade que o mundo precisa aprender. Cleiva, a gente falando aqui sobre San Diego, sobre o Mastermind, explica um pouco para a gente para quem é o programa Mastermind. Muito bom, Bá. O programa Mastermind, ele é para todas aquelas pessoas que querem se desenvolver, elas querem ser líder de si mesmas, elas querem ser apresentadas para si mesmas e ter capacidade de fazer a gestão da própria vida de forma madura, consciente e responsável. E depois que ela alcançar esse nível, Trícia, ela vai passar para o nível seguinte, que é a capacidade de desenvolver pessoas, formar uma boa equipe e transferir aquilo que ela aprendeu com ela, tá? Transferir para outra pessoa, permitindo que as pessoas ao seu entorno também cresçam, tá? Que é o famoso, quem quer crescer não tem medo de gigantes do seu lado. Então, empurra que é gente grande, que é gente forte do lado. Quer crescer, quer dar as mãos aos gigantes. É, isso. A gente brinca muito no Mastermind, que é assim, gigante que é gigante não tem medo do gigante. Ele aperta a mão e ainda convida o outro gigante para padrinho. É verdade. Vamos falar um pouco sobre transição de carreira, porque hoje a gente vê que aqui ainda é a Universidade de San Diego, né? Esse que está do meu lado, do lado esquerdo, o respeitável Jamil Albuquerque, o presidente do Mastermind, consultor da Fundação Napoleão Hill. Nós somos os únicos autorizados a falar, treinar, a ter o selo, a entregar o certificado da Fundação Napoleão Hill, tá? E desenvolver treinamentos com a marca de Napoleão Hill. Hoje a gente vê que muitas carreiras, muitos postos de trabalho estão sendo substituídos por novas carreiras, né? E muita gente que viu a geração dos pais
passar a vida toda em uma carreira só, e pretendia que esse fosse seu futuro, se vê obrigado, pelo decorrer da vida, a fazer uma transição de carreira, porque o mundo mudou, a tecnologia mudou, né? E nesse momento, mais do que ninguém, ele precisa de ajuda profissional, né? Nesse momento, como que você pode ajudar ao indivíduo que nota que a sua carreira está ficando cada dia menos necessária, né, menos importante, e que ele precisa fazer uma transição, né? E na maioria das vezes a autoestima está abalada, né? E precisa ser orientado, né, por alguém profissional para que haja o melhor êxito, né? Como que você pode ajudar? Muito bom, obrigada por essa pergunta. A gente tem a possibilidade de trazer o participante para dentro de sala durante o período em que a gente está com o participante dentro da sala de aula. Ele está vivenciando experiências novas. Neste momento, que ele vai sendo apresentado para ele mesmo e vivendo a experiência dele e das outras pessoas, nós já vamos, enquanto instrutores mastermind, organizando ele e já enxergando e ajudando ele a ter uma visão estratégica mais ampliada daquilo que ele quer viver. Então, nesse momento, você já consegue observar as potencialidades daquele indivíduo para orientá-lo melhor na transição da carreira, né? Isso. Eu imagino que no contato com essa turma ele também seja bombardeado de novas ideias e ali, nesse momento, ele consiga, né, ter uma ideia clareando, né, sobre o que ele pode vir a fazer no futuro, né? E, Trícia, tem uma coisa muito interessante em cima disso que você falou, porque o período em que ele está ali, ele vai aprendendo com o outro colega. Além disso, ele vai começando a colocar a bússola dele no lugar. É uma coisa que eu falo sempre, vários amigos meus que ficam, eu preciso de um emprego, mas tal emprego não compensa. Gente, dentro da casa de vocês não vão ter ideia nova nenhuma, vocês não vão ter troca de experiência, vocês não vão ter networking, ninguém vai observar o quão bom você é em determinada capacidade, em determinado talento. Né? Essa história de não me compensa sair de casa por menos de tanto, isso não me faz sentido. Te faz sentido, por isso? Trícia, o universo corporativo, ele gosta de testar as pessoas. Exato. Ela precisa estar exposta. Exato, ela precisa se expor, ela precisa estar numa vitrine, ela precisa ter contato com pessoas. Dentro de casa, ninguém vai se lembrar dela. Isso, exatamente. E a visibilidade é importantíssima, mas a partir do momento em que você se expõe, você tem que perceber também o teu comportamento, porque o mercado vai assistir também o seu comportamento, tá? Não é só aquilo que estão te enxergando, assim, vendo, e depois eles vão começar a se aproximar, a se interessar, e se você não tiver profundidade, se não tiver maturidade, se não tiver um equilíbrio, capacidade de se adaptar às situações, desde as simples até as mais complexas, aí você não sobrevive dentro do mercado. Então, para sobreviver dentro do mercado, antes de mais nada, não tem que ter medo de se preparar, de se testar, de se expor. E de saber se comunicar, né? Opa, isso é fundamental. Isso você sabe fazer bem pra caramba, né, Tris? É uma habilidade que eu tenho visto que, assim, dentre as habilidades que eu vejo que a nova geração perde da nossa, é a habilidade da comunicação, né? Que é uma habilidade que vai se tornar cada vez mais
rara e mais valorizada, né? Por quê? Porque hoje você vê que a nova geração é monossilábica, né? Eles criaram uma regra de que eles só se comunicam através dos dedos e das telas, provavelmente com palavras abreviadas, emojis. E quando ele chega frente a frente para uma entrevista de emprego, para um projeto, para alguma coisa, ele não sabe se comunicar. Isso é importantíssimo, porque quando o ser humano ele se predispõe a entrar em contato com o outro, a história da humanidade já deixou isso bem claro. Eu preciso saber entregar a informação. Então, hoje, a tecnologia da informação, ela parece que facilitou, mas ela deixou um pouco podada, né? A qualidade da comunicação. Escolher bem as palavras, saber escrever bem e pronunciar bem, entender que a comunicação não é só palavras, tem o olhar, tem o jeito de você fazer seus gestos, como você gesticula, como você anda, como você se veste. A entonação, a emoção, as pausas, toda a comunicação, ela é transferida, às vezes até em silêncio. Tudo isso que eu acabei de falar e que a Trícia complementou comigo, tem a ver com comunicação. E muitas vezes a gente transfere isso sem abrir a boca, sem sentado numa cadeira, num canto, a gente está se comunicando com outra pessoa. Pelo olhar, quantas pessoas não se comunicam pelo olhar? Isso. Uma grande referência para todo mundo foi a época que nós usávamos máscara. As pessoas se comunicavam pelo olhar e se comunicavam muito bem sem falar uma palavra. Cleiva, por favor, eu queria que você desse o seu contato para esse público que, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. Poxa vida, que pena. A tua presença e te convidar para um novo episódio explicando melhor a respeito do Mastermind, né? Obrigada. É Cleiva Coelho, @Cleiva Coelho. Você pode ser pelo Instagram, pelo LinkedIn, por o caminho que você quiser, inclusive pelo WhatsApp 92981585425 e também pode ser pelo Mastermind Norte do Brasil, tá? Que é Instagram e também no LinkedIn. Bom, essa mulher é cheia dos contatos, né? Se você tem contatinho, a Cleiva tem contato. Então, não tem como você não entrar em contato com ela para saber mais a respeito do Mastermind. Um beijo para vocês e até o próximo programa. Obrigada.